Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para nossa última aula da disciplina Português Aplicada, comigo, a professora Yara. Primeiramente, o meu agradecimento a cada um de vocês pela paciência e principalmente pela troca de conhecimento que a gente teve durante esses 4 sábados de aula. Primeiramente, vamos agradecer a Deus e depois eu agradeço a cada um de vocês de verdade. Então, vamos lá. O nosso conteúdo hoje, ele é super interessante, assim como os outros também foram interessantes, e eu acredito que cada um de vocês aprendeu um pouco do que eu tentei transmitir. Nós vamos falar sobre um assunto que ele está impregnado em nós, seres humanos, na forma verbal, que é a comunicação. O que é a comunicação para você, gente? O que é a comunicação de fato? A comunicação, ela é a ação de transmitir e de passar uma resposta, e é ainda um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores, ou seja, é a troca de informações entre dois ou mais indivíduos. E isso acontece de que forma? Acontece por meio de signos e regras, porque vocês sabem que toda sociedade tem sua regra. Trata-se ainda de um processo social primário. O que quer dizer esse processo social primário? Que a comunicação, ela vem desde os primórdios, desde a antiguidade. E ela permite criar e interpretar mensagens que, por sua vez, provoca uma resposta. Se eu te pergunto algo, obviamente eu vou querer uma resposta. Então, isso é chamado de quê? De comunicação. E, além da comunicação em si, existe aquela comunicação eficaz, que é um nome super interessante de se ler. A comunicação eficaz nada mais é do que uma comunicação de fácil entendimento. A comunicação, sua importância para o sucesso. Vocês sabem que tudo na vida, quando almejamos fazer, esperamos ter sucesso. E a nossa peça fundamental no momento é a comunicação, porque a comunicação, como eu falei no primeiro slide, é sumariamente importante. É a nossa veia, é o nosso elo de ligação. Um bom profissional, ele precisa saber o quê? Ele precisa saber selecionar as ideias, esquematizar e planejar o que deseja transmitir. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode, você como profissional, principalmente da saúde, não pode chegar e falar, sem ao menos você mesmo entender o que você esteja falando. O profissional, quando ele é bom no que faz, ele precisa ter uma comunicação tão eficaz, mas tão eficaz, que ele precisa convencer e dominar o assunto que pretende defender. Não é você só concordar, discordar e usar aquele viciozinho linguístico que, infelizmente, às vezes impregna-se em nós. Pois é verdade. Não, isso não. A comunicação eficaz, ela depende de um bom planejamento. Tudo na vida necessita de um planejamento. E com a comunicação não poderia ser diferente. A comunicação eficaz, gente, ela é fundamental para o sucesso de qualquer organização. Afinal, ela está presente em todos os momentos da nossa rotina, da nossa vida, e tem como foco a transmissão da mensagem a um receptor. Quem é esse receptor? No caso, quem recebe. Neste momento, eu estou transmitindo a mensagem a vocês e vocês estão recebendo, ou seja, vocês estão sendo o receptor neste momento. Transmitir mensagens de maneira adequada
é uma das ferramentas essenciais para o sucesso. As pessoas elas precisam ser compreendidas. Compreendidas de que forma? No que fala, na mensagem que estão tentando transmitir. E é por essa razão que as organizações estão tentando cada vez mais flexibilizar as comunicações e facilitar o fluxo das informações entre seus colaboradores. Esta é uma forma de obter sucesso, pois a linguagem e a comunicação eficaz são símbolos de poder e autoridade. Não quer dizer autoridade de você rebaixar o próximo, rebaixar quem está do teu lado, mas poder de autoridade, como você fala, como você se dirige a alguém, como você se comunica com alguém. A comunicação, ela não é apenas transmitir a informação. Não é apenas eu dizer para vocês que 2 mais 2 são 4 e 3 mais 3 são 6. Não, isso não existe, tá? A comunicação não é apenas transmitir a informação. Comunicar-se bem não é apenas transmitir com êxito a informação, e sim saber se ela foi compreendida pelo receptor. É algo sumariamente importante, é a mensagem ser compreendida por quem a recebe. O mercado de trabalho compreende que uma comunicação eficaz e eficiente pode levar uma organização a obter conhecimentos e informações que poderão levá-lo a atingir uma vantagem competitiva impossível de ser replicada por seus concorrentes. Ou seja, a comunicação eficaz está embutida na cultura organizacional. Cada empresa, cada estabelecimento tem a sua forma de se comunicar, tem a sua linguagem, tem os seus próprios códigos, tem as suas próprias regras. Eu achei essa imagem bem interessante. Quer ver? Vocês observem. Diz assim, processo de comunicação. Primeiramente é quem? É o emissor. O emissor é quem? No caso, sou eu. Eu vou passar para vocês o quê? A mensagem, a informação da aula de português, que está bem no centro. E logo à frente vem o receptor. Quem é o receptor, professora? O receptor, gente, são vocês que estão ouvindo, estão recebendo e logo terão que fazer a decodificação. Ou seja, vocês têm que entender essa mensagem que eu estou passando, essa aula que eu estou passando nesse momento. Certo? E isso é chamado de quê? Isso é chamado de feedback. Isso é chamado de feedback. E o que é feedback, professora? É justamente essa troca que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Existe, gente, os 6 pilares que são muito importantes para a comunicação. Nós vamos conhecer agora esses 6 pilares. Antes de conhecer os detalhes de cada um dos pilares da comunicação, é importante entender por que é tão importante você se preocupar com a sua habilidade de se comunicar. É por isso que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado quando for se comunicar com alguém. Não é você sair falando o que sabe e o que não sabe por aí. É você ter cautela, é você ter sabedoria, inteligência para falar. Será que as suas palavras têm sido claras o suficiente ao fazer uma colocação durante uma reunião de trabalho? Será que funciona realmente? Eu pergunto para alguém de vocês que são funcionários. Será que todas as vezes que vocês se comunicam, as palavras de vocês fluem de forma clara? Aí fica a pergunta no ar. Ok? Então, agora nós vamos conhecer realmente os 6 pilares da comunicação excelente. Primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre a assertividade. Esse nome assertividade soa o que na mente de vocês, gente? Soa algo de certeiro, de que foi certo o que foi dito.
Você quer causar impacto com a sua mensagem? Você quer que as coisas aconteçam através das suas palavras? E para que isso seja possível, você precisa ser assertivo, mostrando assim que você deve ser levado a sério. Sentir-se confortável e confiante é essencial, ou seja, é muito importante você se sentir confiante no que fala. Esse é o pilar da assertividade. Nós vamos falar mais um pouquinho dele, tá? É necessário que pensemos, mostrando que os nossos argumentos realmente são relevantes para determinado assunto. Manter o respeito e uma boa postura é muito importante, mas ao mesmo tempo devemos nos preocupar em não sermos sutis demais ao argumentarmos com alguém, pois isso poderá naturalmente acabar nos contendo, nos forçando então a desistir antes mesmo de conseguirmos transmitir alguma mensagem. Professor, o que isso quis dizer? Que eu não entendi muito. Isso quis dizer que você tem que ter cuidado ao transmitir uma mensagem para o teu receptor. Você não tem que usar um vocabulário tão rebuscado, tão assertivo, tão científico, tão técnico. Você tem que ver o público para o qual você está falando e ter essa dinâmica, eu digo assim, essa sabedoria ao conversar com alguém. Nós vamos falar um pouco sobre a autenticidade. A autenticidade é bem interessante esse nome. Esse nome vem de autêntico. Ser autêntico significa ser verdadeiro consigo mesmo. Independente de qualquer coisa, pessoal, nós temos que ser verdadeiro com nós mesmos. Não vamos nos enganar tão facilmente. Aqui vale mais uma reflexão. O quanto você está sendo verdadeiro consigo mesmo ao se comunicar? Será, pessoal, que nós estamos realmente passando a mensagem necessária para o nosso receptor, para quem está nos ouvindo? Muitas vezes nos preocupamos demais com o que os outros irão pensar dos nossos argumentos, e assim acabamos recuando e traindo os nossos próprios valores, percebendo então a nossa autenticidade. E o que devemos fazer para sermos verdadeiramente autênticos? A sua primeira tarefa é procurar conhecer exatamente qual é a sua autenticidade, conhecendo os seus próprios valores e sabendo o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro para você. A sua segunda tarefa, a partir do momento que você já conhece os seus próprios valores, é ter coragem e lutar por aquilo que você acredita, expondo assim a sua autenticidade e a sua essência, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a mente aberta. Mente aberta é o que para vocês? Mente aberta, gente, é aquela pessoa que não é que ela possua tanto conhecimento, mas ela é um ser humano capaz de entender o que o outro fala, o que o próximo fala, sem críticas, sem julgamentos, sem interrupções. Essa pessoa, esse ser humano, é sem dúvidas um ser humano de mente aberta. Da mesma forma que é importante sermos autênticos a determinados grupos, é importante que a gente seja também autêntico e com a mente aberta para nós mesmos. E para que isso ocorra de forma adequada, precisamos manter a nossa mente aberta, até porque nós sabemos que em diversos momentos internos nos deparamos com situações em que as pessoas irão discordar das nossas ideias. Ou seja, nem todo mundo vai concordar com o que a gente vai falar, com o que a gente vai expor. Mas nós devemos aceitar essa pessoa como ela é. E isso é chamado de quê? De mente aberta. Uma pessoa de mente aberta, uma pessoa que não faz pré-julgamentos, uma pessoa que não critica. Empatia.
Empatia vem de simpatia. Em se tratando de comunicação, empatia significa nos colocarmos no lugar dos outros. Em outros termos, podemos expressar a empatia como a sintonia presente em um diálogo. Mas por que a empatia é tão importante para a comunicação? Será por quê, pessoal? Vocês saberiam me responder essa pergunta? As pessoas com quem nos comunicamos querem sentir que estão sendo ouvidas, e isso é muito importante. É tão gostoso, é tão prazeroso a gente conversar com alguém e saber que ele está nos ouvindo, mesmo que não esteja entendendo do que estamos falando, do assunto que estamos falando. Mas só o fato dessa pessoa estar nos ouvindo já é muito bom, porque na área de vocês vai ter paciente que vão procurar desabafar os problemas familiares com vocês. E vocês têm que ser um profissional de que forma? Um profissional de mente aberta, sem críticas, sem julgamentos. Dando continuidade aqui ao nosso estudo. As pessoas com quem nos comunicamos querem sentir que estão sendo ouvidas e compreendidas. E quando existe empatia no diálogo, ambos se sentem confortáveis ao notar que ali há sintonia. E, naturalmente, a comunicação fluirá de forma agradável, pois assim sentirmos confiança para expor as nossas ideias. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Vai acontecer no trabalho de vocês, na profissão de vocês, que alguns pacientes chegarão para desabafar, para contar a história lá da família, bom? Vamos lá na clareza. O nome já diz tudo. É algo claro, é algo que se vê, é algo que se nota. A clareza é o alinhamento entre aquilo que você pretende expressar com aquilo que os outros captam da sua mensagem. Então, ao se comunicar, você tem que ser uma pessoa extremamente clara, extremamente expressiva, ok? De acordo com as palavras de Léo Gura, que ele é um escritor, a comunicação não é aquilo que você quis dizer, mas sim aquilo que a outra pessoa absorve do que foi dito. Com isso, precisamos manter clareza em nossas mensagens. Muitas vezes pensamos que determinada informação foi entregue de forma clara, mas a outra pessoa capta uma mensagem completamente diferente daquilo que pretendíamos dizer. Ou seja, nem sempre a mensagem que passamos é entendida da forma que esperávamos que ela fosse. O melhor tipo de comunicação é aquela que é completamente clara e precisa, fácil de entender. Caso você perceba que as pessoas não estão conseguindo captar as suas mensagens, talvez o problema não esteja nelas, mas sim em você. Em você por quê? Porque você não foi um bom captador de mensagem e não entendeu. Neste caso, a clareza é algo que você deve buscar evoluir em relação às suas habilidades de comunicação, pois talvez você não esteja se articulando de forma adequada. Por isso que eu falo para vocês e volto a repetir. Eu dou uma única dica para vocês melhorar a comunicação de vocês, a dicção, a postura, que é o quê? É vocês fazer bastante leitura e principalmente leitura que agregue algum conhecimento a vocês. Vocês vão falar melhor, vão enriquecer ainda mais o vocabulário de vocês e assim viver de forma mais tranquila, mais sábia. Agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso último pilar, o sexto e último pilar, que é um pilar super interessante, a capacidade de ouvir. Nem todas as pessoas que estão nesse mundo têm essa capacidade, a capacidade de ouvir. Acontece muitas vezes
de que alguém chega para conversar com você e ele não deixa você falar, ele não deixa você se expressar. Ele simplesmente abre a boca e começa o blá, 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 blá dele lá, sem parar. Você se sente uma pessoa até incapaz de estar ouvindo aquele fulano. Por quê? Porque ele não te deixa falar, ele não quer te ouvir. Simplesmente começa a falar e às vezes quando tu tens a oportunidade de falar, tu ainda és interrompido, porque a pessoa simplesmente te corta sem nem titubear. A capacidade de ouvir. Quando a comunicação se trata de falar, falar e falar, este diálogo na realidade já se transformou em um monólogo. E o que é um monólogo? Foi o que eu acabei de explicar para vocês. É a pessoa falar sozinho e não deixar o outro ouvir. Isso se torna um monólogo. E ao mesmo tempo que o real propósito de determinada comunicação seja manter o formato de monólogo, como por exemplo de algumas palestras, não há possibilidade alguma de manter uma comunicação fluindo adequadamente. É o caso que acontece, pessoal, em simpósios, em reuniões. Tem palestrante que faz uma reunião com um determinado número de pessoas que, infelizmente, ele é tão egoísta, que ele não deixa a plateia participar. Ele vai falando sozinho, que fica tão enfadonho, se torna tão chata aquela palestra, que os ouvintes terminam dormindo nas cadeiras. Devemos ter claro em nossas mentes que ainda mais importante do que falar é o quê? É saber ouvir e ouvir com bastante atenção. Não é apenas estar com os ouvidos abertos, mas deixar que as pessoas sintam que você está realmente disposto a ouvir aquilo que está sendo dito. Quem foi que disse isso? Foi Léo Gura. Aqui também é muito importante. É o quê? É a postura no trabalho. Eu não digo somente a postura no trabalho. Eu digo a postura em qualquer ambiente em que a gente esteja. É importantíssimo mantermos uma postura. Eu achei essas imagens aqui bem interessantes, mas antes da gente trocar ideias em relação a elas, eu vou falar um pouquinho sobre a postura no trabalho. Não é novidade que o mercado de trabalho está disputadíssimo e cada vez mais exigente. E foi-se o tempo em que um currículo recheado de cursos, títulos e experiências eram os únicos fatores que determinavam uma boa colocação. Hoje, a postura no ambiente de trabalho, a capacidade de estabelecer uma boa comunicação vem se mostrando tão importante quanto a bagagem técnica. Ou seja, não é só você ter um currículo recheado de cursos até do exterior, que vai fazer com que você seja contratado por uma empresa. Você tem que ter, antes de tudo, postura. É o que eu falo para vocês. Postura ao falar, postura ao sentar, postura até mesmo ao andar na rua, postura ao se vestir, tudo isso é contado para a vida da gente. Nós vamos falar bem aqui um pouquinho, pessoal, sobre falar com clareza. Isso faz o quê? Isso faz toda a diferença, já que muitas vezes questionamos os resultados, mas na verdade não deixamos claro o que desejamos. É o que eu falo. Às vezes você quer porque quer uma coisa, mas o teu receptor, o teu ouvinte não está entendendo o que tu queres. Aí termina que tu não consegues o que querias. Olhar nos olhos. O que é isso em relação ao trabalho? Quando a pessoa olha nos olhos do outro, isso quer dizer que ele está entendendo a mensagem, será? Nem sempre. Às vezes olha para procurar entender. Os olhos são canais importantíssimos na comunicação. Olhar para baixo ou para o lado enquanto fala pode demonstrar timidez e insegurança. E isso é a mais pura verdade. Geralmente as pessoas que
são tímidas, elas não conseguem olhar nos nossos olhos. Vocês já observaram isso? Mantenha os ombros abertos, mas sem exageros. Isso aqui já é o quê? Já é uma postura importantíssima, principalmente no trabalho. Os ombros abertos passam a ideia de troca, ou seja, abertura tanto para falar quanto para ouvir. Se eu sento de uma forma adequada, com os meus ombros abertos no nível certo, eu estou dando abertura para o próximo falar e o próximo vai observar que eu também dei abertura para ser ouvido. Quando pedir ajuda, sempre use o que, pessoal? Aquela palavrinha mágica chamada por favor. Muitas vezes pedimos algo, mas não nos comunicamos adequadamente, o que acaba passando a ideia de que estamos dando ordens para o outro. E não é assim que funciona. O uso do por favor é uma ótima maneira de equilibrar essa sensação. E a dica vale tanto para os colaboradores de posição mais simples, como para os mais importantes da hierarquia empresarial. É um bom dia, é um com licença, é um obrigada, que são palavrinhas que faz toda a diferença num ambiente de trabalho e são super bem-vindas na vida da gente. Seja objetivo. O que é ser objetivo, professora? É você ser claro no que você fala. É você ter firmeza no que você fala. E a objetividade é fundamental e mostra que você sabe o que quer. Se tiver pressa no cumprimento de algum prazo, deixe isso muito claro. Não vamos enrolar, não vamos dizer depois eu faço. Se eu não posso fazer hoje, eu vou chegar para o meu chefe, para a minha chefa, para o meu superior e falar, eu não posso fazer hoje. Procure ser justo e, sempre que for o caso, elogie o trabalho do colega ou do funcionário. É o caso do egoísmo, não vamos ser egoístas. Se o colega fez bem feito, o que é que custa elogiar? Gente, receber um elogio é tão bom, é tão gratificante, é assim uma coisa que eleva a sua autoestima. Quando cometer falhas, assuma e peça desculpas. Nem todo mundo tem esse dom de pedir desculpas. Nem todo mundo sabe fazer isso. De saber fazer, eu acredito que saiba fazer sim. Porém, não tem a hombridade de falar, de fazer, de pedir desculpas. Mas a gente deve sim pedir desculpas. Quando precisar motivar a equipe, use um tom alegre. O conteúdo precisa estar em harmonia com a forma. Para motivar uma equipe, é fundamental que a voz tenha congruência com o resultado esperado. O que acontece aqui? Se a equipe fez um trabalho bem feito, então eu tenho que ir lá com um tom alegre e elogiar, motivar aquela equipe. E o 10º, mesmo que você não concorde, escute sempre as observações sobre você ou sobre seu trabalho. Sabemos que ninguém é perfeito e todo mundo comete erros. Então, se falhamos, se deixamos algo a desejar, não custa nada a gente ouvir o nosso chefe e corrigir o que a gente fez de errado. E isso é através de quê? Isso é através do saber ouvir, que é tão importante quanto saber falar. Reagir pode nos impedir de tirar o melhor dos feedbacks recebidos. É o que eu falo para vocês. O feedback é sumariamente importante entre o interlocutor e entre o receptor. Nem o interlocutor pode estar falando sem parar, e nem o receptor pode estar ouvindo, sem dar o seu ponto de vista. É o que eu falo para vocês. Uma boa comunicação, uma comunicação eficaz, só flui com qualidade, só flui de forma clara, só flui eficazmente se as duas partes estiverem trocando um feedback positivo.
Aí agora vocês observem aqui, nesse slide, a postura no trabalho. Vejam bem, essa imagem, o rapaz está sentado nessa cadeira. Olha a postura. Olha a postura. Está ótima a postura dele. A tela do computador ao nível dos olhos, a distância está maravilhosa. O mouse e outros dispositivos perto do teclado. Pouca distância entre o teclado e a borda da mesa, que é de quanto? De 10 centímetros. Joelhos a 90 graus. Os pés devem estar apoiados no chão ou em um apoio. Por quê? Porque se os pés não tiver com esse apoio adequado, logo vai prejudicar a coluna. A cabeça e o pescoço retos é fundamental. Os ombros relaxados, costas retas e apoiadas. Os cotovelos também a 90 graus, que é para não ter nenhum problema de tendinite. Os antebraços, punhos e mãos em posição neutra e alinhados. E o quadril também a 90 graus. Isso é o quê? É uma postura adequada no trabalho. É uma postura que você pode usar diariamente e não vai afetar nada da tua saúde. Só repetindo aqui, pessoal. Falar com clareza, olhar nos olhos, manter os ombros abertos. Quando pedir ajuda, sempre usar por favor, ser objetivo. Se tiver pressa no cumprimento de algum prazo, deixe isso muito claro. Procurar ser justo e, sempre que for o caso, elogie o trabalho do colega. Quando cometer falhas, o que eu falei? Quando cometer falhas, assumir e pedir desculpas. Quando precisar motivar a equipe, esse é o caso do chefe. Tem que usar um tom alegre. Mesmo que não concorde, escute sempre as observações sobre você ou sobre seu trabalho. É muito bom a gente ouvir observações sobre a gente mesmo, porque daí a gente vai fazer aquela retrospectiva do que fizemos durante muito tempo e possivelmente vamos melhorar. E para finalizar a nossa aula, como eu falei lá no início, eu quero agradecer a cada um de vocês pela paciência e pela troca de conhecimento que fizemos durante esses 4 sábados. Eu achei super interessante essa reflexão que diz assim: ninguém chega do outro lado do mar sem passar pelas águas, sem enfrentar os ventos, sem ter que vencer as tempestades. Ninguém alcança nada sem ter que lutar, chorar às vezes. Os obstáculos vão surgir, a maldade vai tentar sabotar seu caminho e você terá 2 opções: prosseguir ou desistir. A escolha é sua. Eu só espero que você prossiga, porque aquele que vai até o fim alcança o melhor de Deus. Não tenha medo, tenha fé. Amém. Essa é a minha reflexão, a minha mensagem para cada um de vocês, porque fazer um curso, seja ele técnico ou superior, não é fácil. A gente tem vários degraus para subir e se não tivermos foco, desistimos no meio do caminho. Por hoje é só. O meu abraço, a minha gratidão e o meu respeito por cada um de vocês. Tchau, tchau.